Tá aí ainda? Tá mesmo? É, quando a gente fala disso, todo mundo fica aí, né? Ai, ai, todo mundo fica louco, né? Querendo saber tudo que puder e mais um pouquinho, tá? É normal. Principalmente porque aborda uma temática que às vezes a gente não fala. Principalmente porque aborda uma temática que às vezes a gente fica assim com medo, com receio. E fica com medo, com receio porque fogem do que é tradicional, fogem do que é cultural, fogem do que muda. Tanto é que vai falar aí, quer ver só? Tá? Quando eu falo que foge do que é cultural, foge do que é certo, é que a gente tem aquela cultura de tá mudando, tá? Essas alterações estão acontecendo. Mas é que a gente cresce naquela cultura de é o homem, é a mulher, é o casal. Tá? Hoje está mudando a cultura que pode ser o casal e homem, homem, mulher, mulher. Mas a gente tem aquela cultura, o homem e a mulher, tá? Legal, bacana. Aí, sei lá, de repente pode ser pensar aí numa mulher que tem aí um vibrador, que tem um consolo. Mas ela é casada? Sei lá. E aí todo mundo fica assim, ó, quer dizer que ela é casada e tem um consolo? Ah, quer dizer que ela tem isso? Quer dizer que ela faz aquilo? Quer dizer que ele, ó, ele é casado, ele é... O quê? Ó. E aí começa a ter esses assuntos, aí foge, excita, chama a atenção, porque é algo que foge do nosso dia a dia. Que não é algo que a gente costuma falar, que não é algo que a gente costuma conversar. Tá, então, como diria lá o... Tá, esqueci o nome da pessoa. Tá, o importante, tá, é desenvolver esse conhecimento, o importante é saber sobre isso e, claro, usar a seu favor. Usar para o dia a dia. E dando sequência, nós vamos falar um pouquinho aí de algumas parafilias. Algumas, tá? Porque existem várias. Existem, assim, algumas interessantes, algumas do dia a dia, que a gente sempre ouve falar. Existem algumas, assim, sinistras. Você fala assim, pô, que isso? Tem gente que faz isso? Faz. Tem gente que gosta, sei lá como, mas gosta. Acha interessante, acha importante. Mas é o que eu falei com vocês, desde o início. O problema da parafilia é o excesso. O problema da parafilia é o exagero. Porque a pessoa só passa a depender daquele meio, daquela situação, daquela condição para chegar à excitação. Isso é problema. Então, bora prosseguir aqui, ó. Vamos falar mais um pouquinho. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Masoquismo e sadismo, tá? O masoquismo e o sadismo sexual, tá? E existe aí, claro, o masoquismo, tá? O que é esse tal de masoquismo? De onde que vem essa ideia? Quando a pessoa, no masoquismo, ela tem a necessidade, a pessoa masoquista, ela tem a necessidade de ser submetida a algum tipo de sofrimento físico, emocional, para obter prazer. Ela precisa disso, é necessário. Então, quando se fala assim que é masoquista, é porque a pessoa precisa de ter esse sofrimento para atingir o prazer. Ela depende dessa situação, que se não houver essa situação, para ela não tem satisfação nenhuma. Ela não se sente satisfeita. O sadismo é o contrário. O masoquismo, a pessoa precisa de sentir, ela precisa de ter essa experiência. Agora, o sadismo é quando a pessoa ela tem a necessidade de fazer. O prazer nela é em proporcionar um sofrimento físico, um sofrimento emocional, tá? E a partir do que ela faz é que ela vai tendo excitação, vai tendo prazer. Então, quando a gente fala ali, tá, do masoquista, a pessoa tem essa necessidade. Não, ela quer apanhar, ela quer ser flagelada, ela quer ser amarrada, sei lá, ela quer ser queimada com vela, com parafina, sei lá, ela tem essa necessidade, ela precisa. Agora, quando é o sadismo, a pessoa tem o prazer em fazer, a pessoa tem o prazer em dominar o outro, em causar esse sofrimento, em levar a pessoa, tá, ao ápice da humilhação, da dor, porque ela sente prazer nisso. Ela se sente excitada quando isso acontece. E aí vem a questão do sadismo e do masoquismo. Tá? São comuns de pensar em sadomasoquismo. Então é comum de se trabalhar esse assunto conjunto, essas duas condições, associando o sofrimento às condições de agressão física e tortura, mas ao sofrimento psicológico também, que pode ser até considerado uma forma de sadomasoquismo, que consiste na humilhação de se poder sentir ou impor.
que se consiste naquela condição de se impor. Não, eu sou o superior a você. A pessoa tem prazer nisso, de causar essa tortura psicológica. Ela gosta desse processo, tá? De amarrar, de gerar esse sofrimento. Atos sadomasoquistas só são considerados parafilias, perversão, esses atos, quando forem repetitivos. De novo, mais uma vez, para ficar claro aí, ó, nítido. Eu já garanto que você escreveu isso aí um monte de vezes. Então, para quebrar de vez com essa ideia louca sua de às vezes pensar, eu vou precisar de um terapeuta, Fernando. Você tá dando diagnóstico. Eu sou pervertido. Eu sou parafílico. Calma. Você não pirar, você não ficar... Calma, respira. Não tô dando diagnóstico de nada. Tá? Por quê? Aqui, ó, de novo. Tá? Pra, ó, você põe na sua cabeça uma vez por todas. Quando a gente fala de perversão, quando a gente fala de parafilia, saca só o que tá aqui no masoquismo, ó. Repetitivo. Exclusivo. Sempre. Tem que ter. Tem que fazer parte. Sendo que, quando eles ocorrem aí ocasionalmente, dentro aí de um relacionamento normal, dentro de um relacionamento sexual normal, relacionamento sexual normal, não tô falando que é homem e mulher, não, tá? Sei lá, às vezes é homem, mulher, mulher. Não sei quais são as opções sexuais, tá, que são colocadas. São apenas formas alternativas de prazer e não uma perversão. Formas alternativas de prazer, ocasionalmente, uma vez ou outra, sei lá, vou viajar aqui agora, uma vez ou outra, você ter relação ali, tá, com seu parceiro, sua parceira, você ter relação ali assistindo um filme pornográfico, uma vez ou outra, é algo legal, tranquilo, nossa, que legal, olha ali, vamos fazer assim também, ai que bacana, ai que delícia, e aí você vai, uma vez ou outra, isso não é proibido. Uma vez ou outra, ir no motel, calma, uma vez ou outra é legal, banheira de hidro, aquelas caminhas diferentes, aquele trem diferente que tem lá, uma vez ou outra é legal. O problema, quando é a questão da parafilia, tá aqui, ó, a repetição, a exclusividade, a intensidade, só tem que ser daquele jeito. Aí é problema. A pessoa no sadomasoquismo, ela só consegue atingir o clímax do prazer sexual, do orgasmo, quando está assim. Quando ela está sendo vítima, quando ela está passando pelo masoquismo, ou quando ela está sendo sadista, quando ela está sendo sádica, que ela tem prazer no sofrimento do outro, tem prazer na dor do outro. Isso é um problema. Agora, associado ao sadomasoquismo, fetiche. Ah, fetiche. É um objeto que vai se cultuar porque ele vai ter ali um valor mágico, um valor sobrenatural, alguma condição exclusiva, aquele objeto de prazer que a pessoa adora. A psicopatologia trabalha o fetiche como qualquer objeto ou parte do corpo, tá? Então não é só objeto não, pode ser uma parte do corpo que vai ser erotizado para satisfazer os desejos de alguém. Então, fetiche é uma parte de um corpo. É um objeto que a pessoa erotiza para sentir o prazer, para sentir o orgasmo, a sensação. E a pessoa passa a usar aquele objeto, passa a depender dele para se chegar ao orgasmo, para se chegar ao prazer. É quando a preferência sexual da pessoa, no fetichismo, ela está voltada para objetos como calcinha, sutiã, luva, sapato. Tá? Ela depende daqueles objetos. E a pessoa, o parafílico, ela começa a usar os objetos, tá? Para se masturbar. Ela exige que a parceira ou que o parceiro sempre use, sempre. Olha aqui de novo, olha as palavrinhas. Olha as palavrinhas que indicam que é a alteração sempre, constante, tá? Aqui, ó, volto, quer ver só? Aqui no fetichismo, aqui, ó, sempre use o objeto. No fetichismo, quer ver lá no sadomasoquismo? Repetitivo e exclusivo. Então, sempre use o objeto em questão durante o ato sexual. Caso contrário, a pessoa não consegue se excitar. Caso contrário, a pessoa não consegue ter o ápice. Então sempre vai ter.
Não, porque você tem que ficar com esse sapato. Ah, você tem que usar essa calcinha, você tem que usar essa cueca, você tem que usar isso, tem que usar essa roupa, tem que usar isso. Então a pessoa depende daquela situação. Ela depende daquela condição para se chegar ao prazer, para se chegar à excitação, para se chegar ao ápice, quando é o fetichista. Podofilia. 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 Os próprios pés também podem ser objetos de um forte desejo. Tá? A pessoa que tem podofilia, ela joga no pé a necessidade da excitação. A podofilia acontece por uma excitação dos pés em seus variados tipos e jeitos, tá? Das mais estranhas e possíveis formas, tá? Das mais diferentes e possíveis formas. Por exemplo, tem gente que é louco pelo pé aí pequeno, acha bonitinho, tem prazer nisso, vê aquele pé pequenininho, assim, adora. Tem gente que prefere o pé com unha pintada, com esmalte. Tem excitação de ver aquele pé, gosta daquilo. Ou até mesmo o pé que esteja suado, o pé todo sujo. Pé chulezento. Às vezes a pessoa vai ter o cheiro do pé chulezento lá. Ou voltando ao fetichismo, tá? Tô falando do pé chulezento. Às vezes a pessoa vai ter excitação, por exemplo, na calcinha suada. A pessoa vai ficar excitada, tá? De pegar a calcinha e cheirar ela suada. Ou, às vezes eu tô falando, é claro, que eu falei com vocês, parafilia e perversão é uma tendência naturalmente masculina. Mas às vezes a mulher vai ter uma excitação na cueca suada. De cheirar aquela cueca suada, sei lá. Às vezes ela vai ter excitação, a mulher, de ver o pé suado, o pé sujo. Ela gosta, sente prazer nisso. Turma, isso é parafilia. Isso é uma condição de perversão sexual. Mas a pessoa precisa de ter aquele objeto. Tá? Uma excitação extrema. Tá? Dos seus mais variados tipos. Tá? A pessoa precisa daquela situação. Tricofilia, que o cabelo pode ser o alvo de algum comportamento anormal, tá? Carícia no cabelo, às vezes até mesmo puxar o cabelo durante o prazer, mas na tricofilia, qual que é o problema? Gosta de passar o cabelo nos genitais para atingir o clímax, gosta de esfregar o cabelo, tá? Na área genital, precisa daquela condição de tocar, de passar a mão, uma vez ou outra, tranquilo, dá um puxão daqui, um agarrão dali, beleza. Agora o problema é só daquele jeito, só daquela forma. Precisa, tem dependência. Assim como acontece com esses dois aqui, ó. Tem gente que vai ficar assim. Tem gente que vai. Mas para quem é parafílico, pervertido, para ele é assim, ó. Enquanto para alguns, para a maioria, para ele vai ser. Quer ver só? Urofilia se refere ao sentir prazer urinando ou recebendo um jato de urina na hora do sexo. Tá lá na hora do sexo, lá do vamos ver, e vem aquele jatão de urina. Acabou, a pessoa vai ao orgasmo ali. Mas ela só depende daquela. Ou a coprofilia, que diz respeito à presença aí de fezes no ato sexual a partir da manipulação das próprias fezes ou as fezes do parceiro. E quando fala manipulação das fezes, deixa a imaginação fluir. Não vou ficar falando, não. Deixa ela fluir para você imaginar o que pode acontecer a partir dessa manipulação. Tá? Pesquisa depois, é que vocês vão ver. E deixa fluir. E você vai entender o que eu estou falando, tá? Eu só quis colocar a fotinha aqui da menininha lá urinando, tá? Mas imagina, é a questão fecal também. Mas eu não vou nem falar, não deixa, porque vocês estão tomando café agora, é de manhã cedo, tá? Senão o bicho pega aí, ou vai estar à noite, sei lá que um dia que você vai ver isso. Mas, passa. Espectrofilia, atingir o prazer sexual ao se imaginar com fantasmas, com espectros, tá? Com algo assim que ninguém está enxergando, só a pessoa. Tá? E para isso acontecer, claro, histórias, fantasias, simulação de sombras, de espelhos, de luzes, para se chegar ao prazer de saber que tem algum fantasma, algum espectro ali que pode levar. É só você, quer ver? A espectrofilia, lógico que não é desse jeito que acontece, mas espectrofilia, você pode brincar na possibilidade de entender assistindo Todo Mundo em Pânico 2. Quando tem um fantasminha lá no filme, tá? E a mulher tem relação sexual com esse fantasma. Seria nesse sentido, tá? Da espectrofilia.
tá? Onde existe esse prazer, onde existe essa necessidade do algo invisível, do algo de fantasmagórico, espectral, espiritual, tá? Que a pessoa tem prazer nessa condição, tem prazer nessa possibilidade. Voyeurismo é quando alguém precisa de observar pessoas que não suspeitam de estarem sendo observadas. Então, quando a pessoa começa a ver alguém que ela não tem nem ideia de que está sendo observada, quando ela está ali se despindo, quando ela está nua, quando ela está no ato sexual, até mesmo para obter estação e até mesmo para obter prazer. Tá? E existem situações de voyeurismo que podem acontecer também quando a pessoa se deixa observar. Tá? Quando a pessoa quer se deixar observar, porque a pessoa acha interessante, a pessoa acha legal porque ela está ali, tendo ali a relação, tá? Ela se deixa observar, mas ela esquece de onde ela está, esquece do momento que ela se encontra para desenvolver esses atos. E aí, no caso do voyeurismo, a pessoa começa a observar e sente prazer nesse oculto, sente prazer nessa possibilidade. O exibicionismo é quando a pessoa mostra os seus genitais a uma pessoa estranha, e geralmente um local público. Tá? A pessoa se exibe toda. Essa reação de quem pegou de surpresa, né, de quem mostrou de uma vez, provoca excitação, provoca prazer, mas geralmente não tem nenhuma atividade ali, não tem nenhuma necessidade de ter o ato com o estranho. Tá? A pessoa não precisa de ter a relação sexual com aquele estranho, ela só quer mostrar, só quer deixar a pessoa surpresa, né, pela situação na qual se encontra. As pessoas, algumas, vão ter aí retirar roupa em protesto, algum ataque, ela não é exibicionista, porque ela não está fazendo isso com uma condição sexual. E as redes sociais, tem muito exibicionismo? E o dia a dia aí, tem muito? Tá? Tem muito essa aparição, essa questão de buscar aí se exibir, de buscar se mostrar. E essas redes sociais aí, às vezes, que a gente vê, tá? Que a gente observa, que as pessoas elas começam a se projetar em cenas, em situações para chamar atenção, para se exibir, para ter os comentários. E esses exibicionismos que às vezes surgem, tá, da pessoa se colocar em situações excitantes e sexuais só para chamar atenção. Tá? E aí? Parafilias? Perversão? Ou simplesmente um desejo que acontece no dia a dia? O tratamento, ele vai estar voltado, quando a gente fala de perversão e parafilia, para psicológico, tá? Um tratamento através de psicanálise, psicoterapia. Pode ser necessário aí alguma medicação, pode ser. O tratamento depende de cada caso, depende de cada situação. E, em geral, não consegue ter uma boa resposta. É difícil de melhorar nesse caso. Tá? Não é algo assim que, a partir do tratamento, a situação do paciente ele vai mudar. Ah, não, ele vai tratar e aí vai acabar com essa perversão, vai acabar com essa parafilia. Não é dessa forma. Tá? O importante é trabalhar com essa pessoa a condição do que leva ela a essa excitação, do que leva a ela a esse prazer, e tentar ir modificando essas suas características e tentar ir trabalhando na psicoterapia, na psicanálise, o que ela tem como algo único e exclusivo, ou que algo que ela tem de paralelo a esse amor na parafilia, como uma condição de prazer. Ao invés de fazer, tá, com que a pessoa não deixe de ter o prazer por essa situação, mas é ela compreender que não é só dessa forma, não é só nesse meio, não é o exagero. Ela pode sim buscar o prazer, ela pode sim ter o prazer, mas ela pode depender também de outras condições, que não somente o fetichismo, o masoquismo, tá, a necrofilia, tá, que não somente esses meios, tá, que não somente essa situação. Ela pode buscar outras formas de prazer, ela pode buscar outras formas de se realizar, tá, e utilizar essas alternativas, usar essas alternativas para apimentar a relação, para buscar novas formas, tá, para buscar novos meios de excitação. Por isso que eu falo com vocês, conhecimento é importante. Saber um pouquinho mais é legal. E quando você utiliza o seu conhecimento, quando você começa a pesquisar, começa a entender e sabe que pode empregar, tá, uma vez ou outra, não é prejudicial, é saudável, é importante, faz parte até mesmo do crescimento pessoal. Ai, professor, calma, tá, turma, importante, eu não estou aqui, tá, vou voltar a falar isso, eu não estou aqui para te induzir a fazer algo.
Tá? Eu não estou aqui para te falar assim, você tem que fazer isso a partir de agora para você ter prazer. Não, você tem que fazer isso. Eu não estou falando isso para você. Tá? Cada pessoa é uma pessoa, cada um é cada um. Existe o livre-arbítrio que é dado ao ser humano. Mas o que eu falo para todos vocês, se sexo fosse ruim, ele teria sido criado? Se o sexo não existisse para dar prazer, ele teria sido desenvolvido na espécie humana? Ele estaria presente na espécie humana? Se a relação sexual fosse tão ruim, vocês acham que ela estaria presente? Vocês acham que ela faria parte da nossa espécie? Nós seríamos assexuados. Nós teríamos a reprodução assexuada como várias outras têm. Então existe algo importante nesse caráter sexual. Mas não se esqueçam das palavrinhas chaves da parafilia e da perversão. Excesso, exagero, somente com ele, somente nessa situação. Fora disso não tem jeito, eu só consigo. Então cuidado com essas palavrinhas, atenção e informação. Quanto mais você se informar, melhor será para você mesmo, tá? Melhor será para você tratar e cuidar de seus pacientes e tirar dúvidas no futuro. Portanto, um abraço a todos e 9. Busque mudar. Até a próxima.